Claques. Pode colocar a sua presença aí para garantir a sua presença mais tarde. E estamos falando de fluxo de cargas. O que é isso, padrinho? Corrente elétrica. Perfeito? Estamos falando de corrente elétrica e já vimos uma propriedade da corrente elétrica na semana passada. Hoje nós vamos ver 3 propriedades da corrente elétrica, ok? 3 propriedades da corrente elétrica. E a matemática. Claro, né, que você está tão esperando por isso. Então, primeira propriedade de hoje, corrente elétrica. Eu nem preciso comentar isso aqui, eu já falei isso na semana passada, falei, mas não anotei. Corrente elétrica é escalar. O Gabriel Abílio está aí? Está com áudio? Tá não? Abílio, tá aí? Tá dormindo? Tá aí não. Vixe, peguei, hein? Então vou mudar para o Gustavo. Meu foco vai no Gustavo agora. Que Gustavo tá aí? Gustavo o quê? Aí o Gustavo fica quieto, Tô né? Fala não, assim, fui não, beber é água. só ficar quieto que ele muda. Gustavão, o que significa isso, hein, para você, escalar? Não faço a menor ideia. Escalar é aquilo que não é vetorial. Você sabe me dar a diferença aí, rápida? Se é vetor, Sei tem que ter o não, tem quê? que ser com o Gabriel mesmo. Não, lembra aí, pô, se é vetor, o que tem que ter um vetor? Módulo, Direção e sentido. direção e sentido. Aí, salvo pela Juliana. Se não é vetor, é um escalar, tem que ter direção e sentido, Gusta? Imagino que não, né? Imagino que não, imaginou muito certo, ok? Não, não tem que ter. Justamente porque não faz sentido algum a corrente elétrica anular. Lembra do exemplo que eu dei? Você no coqueiro, naquela faixa de pedestres, na frente da Máximo Pão, né? E você vai contar o fluxo de carros que passa lá. Eu disse para você que os carros que passam para a direita não podem anular os carros que passam pela esquerda. A gente viu isso na corrente iônica. Inclusive, ó, vou garantir para você aqui um cálculo muito importante, tá? Se você tem fluxo de íons positivos e fluxo de íons negativos, a corrente total não é a soma das duas? Eu falei isso para você na aula passada, quando a gente falou da corrente iônica e da corrente de elétrons. Então, meu lindo, o que significa corrente elétrica ser escalar? Um exemplo que eu te dou é o T, também conhecido como Benjamin, tá ligado? Você tem na sua casa aí, muito provavelmente, né? Um terror da criançada, né? Por que um terror da criançada? Isso aqui favorece demais o efeito Joule. Você vai sair desse capítulo aqui sabendo tudo sobre isso. O que é o efeito Joule? O aquecimento devido à presença de corrente elétrica. Aonde tem corrente elétrica, tem aquecimento. Imagina então que quanto mais corrente elétrica eu tenho, eu vou anotar isso tudo aqui, mais efeito Joule eu tenho, mais aquecimento eu tenho. Por isso que isso aqui é o terror da engenharia elétrica, o terror do eletricista. Todas as pessoas que vão planejar a sua casa hoje, e quando eu digo planejar, a pessoa que sabe, né? Ó, aqui vai ser minha sala, ali é a parede da TV, aqui é o sofá, ali é uma janela. A pessoa que planeja dessa forma, ele pode colocar na parede da televisão várias tomadas individuais, para não ter que usar tomada múltipla. Quantos de vocês aí foi morar de aluguel, foi morar numa casa, ou até mesmo na sua casa, que talvez foi feita há muito tempo atrás, tem lá duas tomadas? Duas tomadas. Hoje em dia, o cara tem aí em muitas agora tem a televisão, a Smart, né, que vai fazer muito disso, mas antigamente tinha a TV de tela plana, tinha um aparelho TV Box para transformar a TV numa Smart TV, você tinha um aparelho da Sky, muito provavelmente, tinha um videogame, tinha um estabilizador, tudo isso enfiado nas tomadas. Como não tinha tomada o suficiente, a gente metia o T. Aí você está na sua casa com o T ligado na rede. Aqui é a rede, ok? É a tomada, perfeito? E aí você tem 3 entradas no T.
Por isso é chamado de T, né? Parecido com um tal, né? Aí eu vou e ligo aqui, olha que doideira. Ligo aqui um aparelho elétrico, um secador de cabelo, que vai usar 5 amperes para funcionar. Então, no momento em que eu ligo o secador de cabelo aqui e aperto o botão para ligar, a rede elétrica vai puxar, né, pela tomada, lá do poste, passando pelo seu relógio e vai entrar na tomada que você escolheu, 5 amperes. Porém, você está ligando um T. Nesse momento que você ligou aqui o secador de cabelo, você vai ligar do lado uma caixinha de som. Atualmente tem o Bluetooth, né? Você vai ligar uma caixinha de som. Perfeito? Imediatamente a rede vai puxar lá do relógio, poste, para sua casa, para essa tomada mais 3 amperes. Show! E aí você vai botar o seu celular para carregar. Pronto. Mais 3 amperes. Amado, nós vamos ver daqui a pouco, ampere é a unidade de corrente elétrica, ok? É a quantidade de corrente elétrica. Veja, era para cada tomada ter um aparelho. Numa mesma tomada você tem 3 aparelhos e por isso você está forçando a sua tomada, nesse momento, a receber 5. Deixa eu admitir um carinho aqui. 5 mais 3 mais 3. Você que é bom de matemática, quanto que é 5 mais 3 mais 3? Participa aí comigo. 11, Simon. Muito obrigado. 11 amperes. E aí, meu bonito? Simon, isso é muita pouca corrente? De jeito nenhum. Isso não é muita pouca corrente, não. Porque quando você compra uma tomada, repare, se você for um dia em uma loja, um supermercado e tal, assim, pai, peraí, deixa eu ir na seção de eletrônicos ali, só para flagrar um negócio que o Simon falou. Quando você compra uma tomada, tem ali a voltagem da tomada, ok? Vai estar lá, essa tomada é para... Salve, Gabriel. Essa tomada é para 110 ou 220, né, volts, mas tem lá um valor de corrente. Você vai olhar a tomada, vai estar assim, 10A ou 20A. Ô meu amado, se você tiver uma tomada de 10 amperes nessa casa, nesse momento, e está recebendo 11, o que você acha que pode acontecer com a tomada? Se a tomada é uma tomada de 10 amperes, né, quando a gente brinca aí, tomada de 10 no dia a dia, vocês vão crescer, vocês vão começar a falar dessa forma. Tomada de 10, se ela recebe 11, o que você acha que pode acontecer aqui? É por isso que queima. É por isso que queima, é por isso que derrete, Ana Clara, porque esquenta demais. E como você não fica com a mão na tomada, né, para falar, ops, tá esquentando aqui, hein? Tá esquentando aqui, hein? Poxa, o trem vai derreter. E aí vai derreter por dentro, né? Vai começar a esquentar por dentro e aí um contato vai tocar no outro, vai fechar curto-circuito na sua casa, você também vai aprender isso mais adiante, e aí pode queimar um monte de coisa, pode elevar a tensão, pode cair a tensão, pode desligar tudo, enfim, o curto-circuito é um perigo para a sua casa, pode tocar fogo nas coisas, aí vai variar do que resolver acontecer naquele momento. Então, meu querido, o T é perigoso, principalmente quando você não sabe, né, a amperagem, a corrente elétrica dos aparelhos que você está ligando. Quantas pessoas aí não compraram a Air Fryer e tiveram algumas tomadas queimadas? Quantos? Aqui, um deles, que foi ligar a tomada no meu apartamento que eu morava em Manhuaçu, estava escrito 20 amperes. Eu fui de boa, derreteu, queimou, comeu o cabo da minha airfryer. Eu falei, que desgraça, mano. Abri, ranquei a tomada, era só a capinha da Fame, 20 amperes. Dentro, a tomada mesmo, que você sabe, né? Você instala a tomada e depois instala a capinha. A tomada estava escrito 10 amperes. Olha que merda. Meter uma tomada de 10. Meter a tomada de 10 e reaproveitar uma capinha que tinha. Né? Muita gente guarda essas capinhas para quando lascar, quebrar uma, ter como trocar. Olha que sacanagem.
né? Eu sei que a air fryer, né, o forno elétrico, são equipamentos que vão utilizar muita corrente. E pode ser que uma tomadinha não suporte mesmo. Então, esse tipo de aparelho fica mais seguro nas tomadas de 20. Né? Na minha casa hoje aqui que eu moro, que é uma casinha antiga, eu fiz uma instalação ali numa tomada de 20 para ela suportar quando eu precisar ligar esse tipo de aparelho. Então, eu só ligo nessa tomada. Essa tomada é para isso, entendeu? Dá para ligar coisas de 10 amperes? Claro que dá. Só que ela é segura para equipamentos de maior amperagem. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Simon, e o que tem a ver tudo isso que você está falando com ser escalar? Justamente para você entender que na hora que eu ligar esse equipamento de 5 amperes, a corrente vem da rede aqui, ó, e chega nele. Show. Quando eu ligar esse equipamento de 3 amperes, a corrente vem da rede e chega nele. Só que se fosse vetorial, você não teria 5 menos 3, 2 amperes? Você não teria uma resultante? Você sabe calcular a resultante vetorial se isso aqui fosse 3 vetores. Mas faz sentido, moçada, falar da corrente elétrica como uma grandeza vetorial? Não. Corrente elétrica é uma quantidade, ok? Corrente elétrica é uma quantidade de cargas, fluxo de cargas. Então não faz sentido nenhum, ok? Lembra que a todo instante está rolando aqui o aquecimento. Esse aquecimento, que eu não anotei semana passada, é o efeito Joule, ok? É a transformação. Não vou escrever transformação não, tá? Só colocar aqui para você a energia elétrica, né? Parte aí em energia térmica, calor. Tá aí, isso vai acontecer. E aí, para você anotar bonitinho, quanto maior a corrente, maior será o efeito Joule. Ok? Quanto maior a corrente, maior o efeito Joule. Pouca corrente, pouco efeito Joule, pouco aquecimento. Perfeito? Então, estamos falando aqui de aquecimento. Tranquilo? De boa? O conceito escalar, então você sabe que num T, ou múltiplos T, né? Aquele gênio que liga um T no outro T, no outro T, maravilhoso aquilo, né? Você sabe que a corrente é cumulativa. Ela não, para a direita e para a esquerda subtrai, né? Resolve a resultante. Não existe isso não. Aqui é escalar. E como que a gente encontra uma resultante escalar? Soma algébrica de tudo que tem. Olha o que é uma soma algébrica aqui. 1 mais 1 mais 1. Ok? 5 mais 3 mais 3. Está aqui a nossa soma algébrica. Dúvida? Dúvida? Claro que não, né? Isso aqui é muito simples. Quem tirou o print? Tirei, Simon. Já ia falar, deixa eu adivinhar. Printou bacana? Essa a primeira propriedade de hoje. Segunda propriedade. E aí já vamos chegar na matemática, viu? O sentido convencional da corrente. Tem que fazer uma continha aqui para você. Tá? Vou fazer uma continha aqui para você. E, ao mesmo tempo, explicar essa questão de sentido, né? Porque eu acabo de falar para o Gustavo aí, para vocês, que não faz sentido pensar em sentido e direção para a corrente elétrica. Aí você vem e fala, poxa, sentido convencional?
Como assim, Simon? Vou explicar para você. Peço que não bugue muito, tá? Muito aluno que fica com isso aqui bugado, né? Que, ai, mas eu não concordo. Não tem o que fazer, né? A gente tem que concordar. Veja bem a ideia. Você tem aqui um circuito elétrico simples. Simon, o que é um circuito elétrico simples? Uma máquina. O que é uma máquina, moçada? Você sabia que eu assusto quando eu pergunto assim e ninguém fala nada? Nossa, me dá um susto. O que é uma máquina? Meu Deus, alguém está aí, pelo amor de Deus? O que é uma máquina? Sei lá, é uma coisa que usa energia para alguma finalidade. Perfeito. Nossa, Mas vamos melhorar isso aí? É uma coisa que transforma energia. Perfeito? Perfeito. A máquina é tudo aquilo que transforma energia, ou seja, que trabalha, realiza trabalho num determinado tempo. Por isso essa máquina tem potência, né? O que é potência? Energia por tempo, trabalho por tempo. Então a máquina é aquela que recebe uma energia e transforma em outra. Pronto. Essa é uma máquina elétrica, porque está ligada através dos fios a esse cara aqui. Perfeito? Quem que é esse cara aqui? O nosso gerador. Simon, por que a física representa o gerador dessa forma? Simples. Pauzinho maior, pauzinho menor, para representar os polos de maior e menor potencial. Que você comumente chama de quê? Positivo e negativo. Perfeito? Imediatamente quando você conectar esse gerador aqui a essa máquina, você sabe que esse gerador estabelece e mantém no circuito uma DDP. Muito bom. E essa DDP tende a ser usada aqui por essa máquina, ok? Por que essa máquina vai funcionar? Porque ela vai receber a energia de movimento dos elétrons que estão nesse fio. Posso desenhar para você aqui alguns elétrons? Claro, Simon. Esses elétrons estão no fio, tá? Ok, Simon. Então tá bom, tá aí. Qual é o sentido de movimento desses elétrons? Horário ou anti-horário? Horário ou anti-horário? Por que anti, Vitor Ramos? Então está falando que é anti. Porque vai do negativo para o positivo, porque eles se atraem. É porque o elétron, vamos generalizar? Muito bom aí, Vitão. Vamos generalizar? Cargas negativas sempre procuram os polos de maior potencial. Na linguagem didática do segundo ano, do Fundamental 1, que vocês estudaram, o professor de matemática de vocês disse de menos para mais. Pronto. Então, lá no ensino fundamental, você aprendeu, né, que o menos vai procurar o mais, e como o polo positivo está desse lado, eles vão pelo fio procurando o polo positivo. A bateria transfere eles aqui dentro novamente e eles continuam o caminho o tempo todo, ok? Isso tudo a gente ainda vai estudar, esses caminhos percorridos. Só que esse é o sentido de movimento dos elétrons. Simon, mas os elétrons não são a corrente elétrica? Não. Por que não? Porque há muito tempo atrás, vamos ampliar aqui um fio para você. Vocês acham que a física já sabia tudo sobre as partículas elementares no passado? Pela historinha que você conhece aí de eletricidade e de magnetismo, a física já sabia que a eletricidade em um fio se dava pelo movimento de elétrons? Sim ou não? Eu acho que não, Você porque foi acha que não? Por quê? que foi descobrindo.
Perfeito, foi descobrindo. Então, como a física não sabia, a física primeiro deu um sutil chute e disse que quando existia uma forma de eletricidade em movimento, qual foi a primeira forma de eletricidade em movimento que você acha que as pessoas viram? Que as pessoas olharam e falaram assim, caraca, eletricidade. Aonde vocês acham que foi a primeira forma de eletricidade visualizada pelo homem, que o homem falou, opa, ali tem eletricidade. O raio? Os raios, perfeito. E aí, quando o cara olhava para o raio, dizia, olha lá, o fluido elétrico. Simon, o que é o fluido elétrico? É a quantidade de fluido, né? Não se sabiam que eram partículas, então era um fluido, né? Era algo que fluía por aquele local. Lembrando que mais à frente o conceito de fluido ficou para líquido e gás. Olha que doideira, né? Então, aí que você entende que não é fluido mesmo, né? Mas o fluido elétrico era essa eletricidade que se movia. Um pouco mais adiante, descobriram o conceito de carga. E aí diziam: eis o fluido elétrico positivo. Amados, a corrente elétrica ficou definida como o movimento de um fluido positivo. E você sabe por quê? Porque até então nós conhecíamos o conceito de campo definido por Coulomb. E Coulomb já tinha definido que o campo elétrico vai de onde para onde? Do polo de maior para o polo de menor potencial. Então, nesse fio aqui, temos uma DDP. Claro que temos. Vamos estabelecer ela aqui. Aí. Positivo e negativo? Temos uma DDP. Olha lá. Vamos representar como VAB para você, ok? E aonde tem DDP? Tem campo. Aonde está o campo, Simon? Está aqui. De mais para menos. Você sabe o que a física definiu, meu pimpolho? Que o sentido da corrente elétrica seria o mesmo do campo elétrico. Porque sendo a corrente elétrica um fluido positivo, ela iria sempre de mais para menos. Seja corrente iônica, seja corrente de elétrons, seja corrente do que for. Por definição, o sentido da corrente elétrica vai de mais para menos a favor do campo elétrico. Simon, pera lá. Por isso que é chamado então de convencional, porque foi convencionado pela física. Muito tempo depois, a física descobriu que, na verdade, né, quem promove esse fluxo é o movimento de elétrons, quando é num fio, né? Porque se for numa solução iônica, são íons, né? Até para você entender que se fosse numa solução iônica, você teria íons positivos para um lado e íons negativos para o outro. Então, para onde que você ia definir corrente elétrica? Entende o porquê que eles mantiveram esse sentido convencional? Porque ia falar assim, o sentido da corrente no fio é dos elétrons, mas no íon é duplo. Ia ficar uma bagunça. Então, para você conseguir definir o conceito de um sentido em um circuito elétrico, você precisa colocar na sua cabeça, a partir de agora, que você tem duas perguntas para resolver. Qual pergunta eu vou resolver, Simon? Existe o sentido real que se dá pelo movimento dos elétrons. E existe o sentido convencional, que se dá pelo movimento da corrente elétrica. Ô Simon, como é que eu vou saber disso no vestibular? Simples. Você vai ler com muita atenção se ele está pedindo o sentido dos elétrons ou o sentido da corrente. Porque se for o sentido da corrente, elétron está vindo para cá, olha a corrente elétrica para lá. E aí eu já vou chamar essa corrente de I. Intensidade da corrente elétrica, porque é o que a gente vai definir no próximo asterisco. Traz para cá para o circuito, se perguntarem para você qual é o sentido da corrente elétrica nesse circuito simples, de mais para menos.
Simon, é só isso então? Não tem que bugar nada na minha cabeça, não? Não, não tem. Não tem. Só vai bugar na sua cabeça na hora que ele perguntar para você o sentido de movimento do elétron. Aí você precisa ter muito cuidado mesmo. Tá aí, ó. Olha que lindo. Filé? Sentido da corrente elétrica do positivo para o negativo. Esse é o sentido convencional, a favor do campo elétrico, tá bom? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida, meus queridos? Ou ficou tranquilo? Simon, esse tópico, então, só para definir isso? Só para definir isso. Dúvida terceiro. Dúvida terceiro ano. Acho que não, Simon. Muito obrigado, Jujubes. Pode apagar? Terceiro ano. Não escutei, Mariana. Eu tirei print, Simon, se quiser apagar. Demorou. Tome cuidado, porque tem um exercício de vestibular aqui malandrinho, até que usa eletricidade e magnetismo, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Eu não vou falar do magnetismo no exercício, mas tem um exercício que precisa muito da corrente elétrica para definir o campo magnético. A gente vai ver adiante que a corrente elétrica gera esse campo magnético, né? De um anel. Um anel, né? Como se fosse um acelerador de partículas. Não escutei, Mariana. Não escutei. Abriu o seu áudio ali, ficou a barrinha mexendo, como se estivesse falando, mas não escutei. De novo, Mariana, você está falando e não está saindo o áudio aqui. Pelo menos para mim, né? Não sei se a galera está te escutando. Não, para mim também não tá saindo, não, só. Tá só a barrinha. E aí tem esse anel aqui, tá ligado? E aí coloca um elétron aqui, ó, se movimentando no sentido anti-horário. E aí você precisa encontrar o campo magnético gerado pelo movimento do elétron nesse anel. O problema é que na regra da mão direita, para descobrir esse sentido, você precisa do sentido da corrente. E muita gente vem aqui e coloca na regra da mão direita, né, que pede corrente e campo magnético, a galera vem e coloca o movimento do elétron. E esquece que, por convenção, se o elétron está girando para um lado, a corrente está girando para o outro. Por convenção, a corrente sempre está do lado oposto ao movimento dos elétrons, ok? Não se esqueça desse detalhe. Show? E aí, querido, para a gente, podia ter mais tempo, finalizar esse finalzinho aí, a intensidade da corrente elétrica, matemática, né? Intensidade da corrente elétrica. Que a gente está chamando aí para você de I. Posso fazer uma pergunta bem cretina para vocês? Se eu tivesse em sala, se eu tivesse na aula presencial, eu ia dar 5 pontos para quem resolvesse a minha questão. Como que eu calculo a corrente elétrica? Amari, -5. KKK. Como que eu calculo a corrente elétrica sabendo que a corrente é um fluxo de cargas?
Como se calcula corrente elétrica? Como que se calcula fluxo de alguma coisa? Quantas dessas coisas num determinado tempo? Algo Muito assim? bem, Gusta. 5 pontos. É quantidade por tempo, meus queridos. Fluxo é sempre assim. A velocidade média é um fluxo. É o fluxo com que um corpo se movimenta. Como que você calcula isso? ΔS por ΔT. A aceleração é um fluxo de como a velocidade varia. A corrente elétrica é um fluxo. O fluxo de carros lá no coqueiro, lembra que eu falei para você? Você vai contar a quantidade de carros ao longo de 1 hora, porque se eu não falar para o seu tempo, você não tem fluxo, você só tem um número. Né? Então, o que é o fluxo de cargas? É a quantidade de cargas que passam num determinado lugar por tempo. Então, para nós, a corrente elétrica nada mais é do que Q sobre ΔT. Tá aí. Tá? Você vai usar muito Q sobre T apenas, tá bom? Muito Q sobre T, aonde Q é a quantidade de carga elétrica dada em Coulomb. Perfeito? ΔT é o intervalo de tempo, em física, sempre em segundos. Cuidado com essa pegadinha aqui, ok? E a intensidade da corrente elétrica, tá bom, meu querido? Que, por definição, é Coulomb por segundo. Mas, em homenagem ao físico que estudou isso aí, a gente vai chamar de ampere. O francesinho que tem crase no nome. Quem tem crase no nome, ela ampere, ok? Para falar o pi. Então, ampere ou amperes, né? Que nós vamos chamar aqui no nosso querido português, A maiúsculo, em homenagem ao cientista, é a unidade da corrente elétrica. Você pode associar esse movimento de cargas num fio, por exemplo, ao movimento de elétrons, já que você sabe que num fio, a quantidade que você tem de portadores de carga são elétrons. Então, quando você quer lidar com partícula, você também pode lembrar que carga é quiné. E eu posso substituir aqui, por que não, né? Numa forma bem aberta lá, envolvendo o número de portadores com a corrente. Aí que lindo. Numa forma mais aberta, lembrar da equação do primeiro bimestre, do quiné, e aí você consegue calcular o I, a intensidade da corrente elétrica, não em função da carga, mas em função do número de portadores. Muitos exercícios, o cara te dá a corrente, o tempo, e pede qual foi o número de elétrons que passaram naquele ponto, naquele fio, naquele momento, né? Ou naquele intervalo de tempo. Aí você consegue calcular N. Mas, claro, você também pode, né, calcular a carga e depois jogar no quiné para encontrar o número de portadores de carga. Perfeito? Essa corrente pode ser constante ou variável. Depende, obviamente, do exercício, do gráfico, do aparelho, né, da rede elétrica, daquilo que está acontecendo. Geralmente, né, a corrente elétrica em nossos aparelhos tende a ser o mais constante possível, né? Mas há muitas variações que a gente vai estudar ao longo do nosso caminho aí, ao longo dos nossos estudos, perfeito? Então, por enquanto, essa é a intensidade da corrente elétrica que já te permite alçar alguns voos aí no seu capítulo 4, tá? Na sua apostila, já procurar algumas questões para resolver, porque você já vai conseguir brincar de alguma coisa. Simon, no conceito que você falou da corrente iônica, como que eu ia calcular? Olha que bonitinho. Se o cara falar para você que tem 10 elevado a 20 íons positivos, você já sabe que o gás, naquele seu estado neutro, também vai ter 10 elevado a 20 íons negativos. Perfeito? Então, você vai calcular aqui, ó, 10 elevado a 20.
vezes a carga elementar em módulo, né, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo que ele te dá lá, 5 segundos, por exemplo, né? Você vai encontrar a corrente elétrica do movimento dos íons positivos. Não esquece de multiplicar por 2, não, tá bom? Quando a gente está trabalhando com uma corrente iônica, uma corrente total iônica, ela é 2Q sobre ΔT. Quando eu trabalho com uma corrente de elétrons, só tem elétrons se movimentando. Show! Mas quando eu trabalho com uma corrente de íons, lembra? Íons positivos, íons negativos. Eu tenho que pegar as duas correntes, somar para ter a corrente total. No quesito cálculo, você pode calcular uma só, já que o número de íons positivos e o número de íons negativos é o mesmo, você pode calcular uma só e multiplicar por 2, ok? Isso aconteceria na corrente iônica. Vou marcar aqui para você. I igual a 2 vezes N E sobre ΔT. Só porque você é quentão, viu? Olha lá. Difícil a matéria, gente? Difícil o cálculo? Fala aí para mim, o que vocês acharam até então? 1 minuto. Já tira o print aí. Parece mais fácil que todo o resto, não parece? Em comparação às últimas matérias, está tranquilo até agora, né? Parece, né? Show. O único problema aqui é a quantidade de aplicações que isso tem em questões. Então a gente vai ter aí vários problemas diferentes pela quantidade de aplicação, coisa que a eletrostática não tinha. Então esse talvez seja o nosso maior problema. É uma matéria muito ampla e você vai precisar dessa equação aqui até o 4º bimestre, inclusive o Kinesim, que já empurrou para o 2º bimestre, tá bom? Então isso aqui, ó, conceito de corrente até o final do curso, perfeito? Então foca, leia a apostila, ainda não terminei, tá, o capítulo, longe disso, não terminei ainda, leia a apostila, semana que vem estamos juntos, viu? Ou em alguma aula extra aí qualquer. Beijo.